Deus me livre por lente nos meus dentes, por baixo vai ficar parecendo dente de ratinho, tá doido, destrói o dente. E aí, lentes em resina precisa de desgaste ou não? Eu posso te provar lá no meu Instagram, @doutorajuliana.pereira, que o sorriso muda tudo sim. Mas muitas pessoas morrem de medo de colocar lentes por medo de desgastar seus dentes. E aí, precisa ou não precisa? Você provavelmente já deve ter visto gente falando que precisa e gente falando que não precisa. Hoje eu vou tirar de vez por todas essa sua dúvida. E se você é dentista, fica aqui também, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode te contribuir para que você consiga orientar melhor seus pacientes. Ei, você também tem medo de desgaste? Me conta aqui embaixo. Eu sou a Juliana Pereira, trabalho com lentes em resina e lentes em porcelana e as lentes transformaram a minha vida. Mas hoje eu não vou falar da minha vida, hoje eu vou falar sobre o desgaste. Primeiramente, para você entender melhor, eu preciso explicar o que é uma lente de contato dental, o que é uma lente de resina ou uma lente de porcelana. O que é lente? Nós damos esse nome à transformação dos sorrisos que fazemos com porcelana e resina quando o nosso fragmento restaurador, ou seja, aquilo que vai transformar o sorriso, tem uma espessura muito fina, igualzinho uma lente de contato de olho. Quando esse incremento é um pouquinho mais grosso, nós damos o nome de faceta. E quando esse incremento cobre o dente inteirinho, ou seja, na frente, dos lados e atrás, nós chamamos de coroa. Então, quando você vê um famoso mostrando o dente desse cotoquinho aqui, ele não tem lente, ele tem coroas. Porque o procedimento restaurador estético dele recobre todos os dentes. Mas é necessário fazer esses desgastes de dente de ratinho igual dos famosos em todo mundo? Não, não é necessário. Quando você coloca literalmente uma lente, você não vai ter esse tipo de desgaste. Na maioria das vezes, inclusive, você não vai ter desgaste nenhum. Então a lente, ela basicamente é um fragmento super fininho que ele só vai recobrir a parte da frente dos seus dentes. As lentes, elas podem ser feitas de dois materiais essencialmente: porcelanas e resinas. As porcelanas, elas são igual porcelana de chão, igual essa porcelana que você tá vendo aqui atrás de mim. Só que elas são feitas para caber exatamente, milimetricamente no seu dente e são planejadas através das fotografias e de softwares especializados em transformar o seu sorriso. A porcelana é um material que, para ficar rígido, para ficar no formato certinho dos seus dentes, nós precisamos aquecer a altíssimas temperaturas. Por esse motivo, a porcelana não dá para ser feita diretamente no seu dente, senão teríamos que tacar fogo na sua boca. Então, quando você faz porcelana, você precisa moldar sua boca, mandamos esse modelo para o laboratório e fabricamos as suas lentes uma por uma em porcelana fora da sua boca. As porcelanas se comportam praticamente como um vidro, são extremamente duras e extremamente brilhosas, são muito difíceis de manchar e de riscar. Na realidade, cuidando direitinho, vai durar muitos anos na sua boca, tendo assim uma durabilidade maior e também tendo mais previsibilidade, porque nós fazemos o seu sorriso no computador e você vê como ele vai ficar e só depois as lentes vão para o forno. Para colocar as porcelanas, nós precisamos fazer encaixezinhos no seu dente para que ela seja bem adaptada e para, na hora de escanear, nós conseguirmos fazer uma peça que não deixa excesso na sua boca. Já as resinas são feitas de forma completamente diferente. As resinas podem ser realizadas diretamente na sua boca, porque elas não precisam ir para um forno de alta temperatura. Nós precisamos apenas desse equipamento aqui, que basicamente é o valor de uma moto, gente. Sim, somente esse equipamento aqui custa entre 8 e 12 mil reais. Nós tiramos a resina do potinho e ela sai como se fosse uma massinha, molinha. E ao usarmos esse equipamento maravilhoso, ela vai ficar durinha como a gente quer, super rígida e no formato que o dentista lapidar, desenhar. Portanto, como a gente não precisa fazer ali um encaixe para essas lentes, as lentes em resina, elas podem ser feitas na hora, no mesmo dia. Então você pode chegar ao consultório e já sair com o seu sorriso completamente mudado. E também não há necessidade, em 90% dos casos, de desgaste, pois nós não vamos colocar a resina em cima do seu próprio dente e modelá-lo. Com as resinas e também com as porcelanas, nós podemos transformar a largura dos seus dentes, o tamanho, aumentando os seus dentes, podemos fechar os espaços entre eles, mudar a cor, alinhar um desalinhamento leve, podemos também diminuir a largura de alguns dentes
a depender dos casos, e mudar completamente o formato do sorriso. Tem outras indicações também que provavelmente eu esqueci de listar aqui no vídeo, mas você pode ver lá no @doutorajuliana.pereira, que tem vários casos exemplificando o poder das lentes de contato dental. Bem, então eu expliquei aqui pra você que as lentes em resina podem ser feitas diretamente sobre o seu dente, sem a necessidade de esquentar num forno de altíssimo grau, e não precisa necessariamente ser realizado um encaixe para colocá-lo, ou seja, evitando desgastes. Porém, imagina comigo, se você tem um dente pequenininho, magrinho, como dessa foto que você está vendo aqui, você precisa de um volume para o seu sorriso ficar ainda mais bonito, aparente, delicado, mais chamativo. Então você precisa de um volume. Se eu adiciono resina, adicionando esse leve volume, seu sorriso vai ficar impecável. Então sim, você vai fazer suas lentes sem nenhum tipo de desgaste. Agora pensa o seguinte, você usa uma calça 38. E aí, eu tenho uma calça 42. Eu consigo colocar, você tá usando uma calça 38, eu consigo colocar em você uma calça 42 em cima da sua calça 38. Porque vai caber, vai entrar. Só que o que vai acontecer com suas pernas? Elas vão ficar mais volumosas, certo? Porque tem dois tecidos ali de duas calças diferentes, uma sobre a outra. Então, se eu vou colocar uma pessoa que tem um dente muito grande, muito largo, obviamente, por mais fina que seja essa camada, eu vou adicionar volume, então você vai ficar mais dentuço e com o dente mais largo. Então, nesses casos, para o sorriso ficar parecido com o formato que era antes, ou até mais bonito e mais delicado, aí sim eu vou precisar tirar excesso de dente e dar uma afinadinha nele por questões estéticas e não por questões necessárias, obrigatórias. Ah, Ju, então se eu tenho um dente muito grande, mas eu quero pôr lente mesmo assim e eu não quero desgastar, eu posso? Pode, mas provavelmente você vai ficar com aqueles dentão de cavalo que a gente vê por aí. Tá, Ju, e se meu dente for tortinho? Pensa comigo, se eu tenho todos os dentes alinhados, eu vou precisar da mesma espessura de resina em todos eles, para eles ficarem todos lindos. Porém, se eu tenho um dentinho pra frente, esse dentinho aqui eu vou ter que adicionar menos resina, senão ele vai ficar mais pra frente que os outros, eu não vou corrigir essa espessura. E provavelmente nos outros dentes, obrigatoriamente, eu vou ter que engrossar para chegarem até esse dente aqui. Então, pode ser que o resultado estético não fique tão agradável. Então, nesse caso do dente desalinhado, esse dente desalinhado eu vou precisar desgastar, enquanto os outros que estão retinho eu não vou precisar. Entendeu? Então, basicamente, quais são os 10% dos casos que nós vamos desgastar de fato o dente? Quando a gente precisa para ter um resultado estético mais bonito. Por exemplo, se você tem um dentão pra frente, inclinadão assim, ó, se for por um volume vai ficar ainda maior, a sua boca nem vai fechar. Imagina que coisa horrorosa. Então, a gente vai precisar trazer esse dente que tá aqui pra fora pra trás e devolver a resina aqui pra conseguir um alinhamento bacana. Por isso que todas as vezes quando as pessoas entram em contato com a gente, querendo entender quanto sairia, se vai ter desgaste, se tem desgaste ou não, a gente precisa responder, depende. A gente precisa ver as fotos do sorriso, entender até onde o paciente quer chegar com a sua estética. Agora, só para finalizar um pouquinho o vídeo aqui, eu gostaria de tentar tirar o medo do desgaste de algumas pessoas. Vamos lá, se você tem um dente muito para fora, muito grande, muito largo, já fez uso de aparelho por anos e anos, tá alinhado, mas seu sorriso não te deixa feliz, por que você tem medo desse desgaste? Vamos pensar comigo? Se você for pôr uma prótese de silicone, ou for fazer uma cirurgia no nariz, uma cirurgia no joelho para tirar a gordura, por exemplo, você corre vários riscos porque você precisa de uma anestesia geral. E muitas pessoas acham comum e fazem. E assim, não quero julgar quem faz ou não cirurgia plástica, inclusive eu fiz porque era algo que me incomodava muito, eu tenho prótese de silicone, por exemplo. Mas, querendo ou não, você vai se arriscar muito mais e todo mundo acha, ok, tudo bem ir lá fazer uma prótese de silicone. Mas na hora de fazer um leve desgaste de um dente que já é feio para torná-lo um dente maravilhoso, muitas pessoas começam, ai, que absurdo, ai meu Deus, não. Sinceramente, você prefere viver feliz ou você prefere viver infeliz com um conservadorismo que não vai te trazer a sua felicidade total? É claro que cada pessoa vai ter ali uma resposta a essa pergunta que eu fiz, mas vale a reflexão. Se você faz uma lente bem feita e você faz um desgaste conservador,
e melhora a estética, melhora o seu sorriso, ninguém precisa ver o que está por baixo. E não, você não vai ter problemas com o seu dente que está por baixo, porque quando as lentes são bem feitas, bem polidas, bem alinhadas, não causa nenhum tipo de malefício à saúde, pelo contrário, se escovando direitinho, passando fio dental, sendo bem adaptadas, elas vão durar anos da sua vida. Você pode trocar ali a cada 10, 15 anos, caso você almeje um dente mais branquinho ou queira mudar um pouco. Às vezes a gente muda de ideia, né? Cansou da sobrancelha larga, que é a sobrancelha mais fina, cansou do dentinho quadradinho, que é o dentinho mais arredondadinho. Você pode atualizar suas lentes sem problema algum. E filosofando mais um pouquinho aqui, a verdade é que o destino do seu corpo todo é o caixão. Posso falar isso? É o caixão. No final das contas, tudo vai embora. O que vai ficar? O que você vai levar? As alegrias que você viveu na sua vida. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de um leve desgaste que ninguém vai ver, que não vai prejudicar a saúde dos dentes. E deixa de fazer um procedimento que poderia trazer muita felicidade e autoestima para si. Eu mesma já fui uma pessoa assim, já tive muito medo de lentes em resina, de lentes em modo geral, morria de medo de mexer nos meus dentes, era ultra conservadora, mas eu morria de vergonha de tirar foto sorrindo, porque meus 10 dentinhos laterais, eles eram pequenininhos para trás, dava sombra e parecia que eu era banguela. Acabei mudando de ideia, com o tempo fiz as lentes do meu marido, comecei a entender a fundo sobre as lentes que quando bem planejadas, quando bem escovadas, quando bem cuidadas, feitas manutenções, dá tudo certo, não prejudica e traz uma autoestima altíssima. Eu falei, nossa, eu preciso mudar, eu preciso fazer as minhas também. Tirava a foto do lado dele e me sentia vergonhada, porque ele tinha um sorriso branquinho, ficava com o dentinho amarelinho. Foi aí que eu resolvi fazer as minhas próprias lentes em resina, sim, eu mesma que fiz, e minha vida mudou desde então. Sou muito feliz e grata às minhas lentes, tem mais de 1 ano e meio que estou utilizando, tá tudo perfeitinho, tudo saudável. É tudo uma questão de escolher um bom profissional para realizar o procedimento em você, alguém que você confia e que tem um trabalho parecido ali com o seu gosto pessoal. Resumão do final, lentes em resina precisam de desgaste ou não? Depende, 90% dos casos não precisam, alguns casos vão precisar por questões estéticas apenas. E são com as lentes em resinas que temos o tratamento restaurador estético mais conservador possível. Foi uma delícia gastar esses minutinhos com você, espero que você venha me visitar mais vezes por aqui. Um beijão e até a próxima!